Minha mão treme segurando o controle remoto enquanto projeto o vídeo na tela gigante do salão de festas. 200 convidados silenciam instantaneamente quando as imagens mostram meu marido dançando salsa com aquela mulher. Ele está na cadeira de rodas ao meu lado, pálido como um fantasma, sem saber que sua farsa de 12 anos está prestes a explodir na frente de toda São Paulo. Deixa eu voltar ao começo dessa história. Meu nome é Marina, tenho 42 anos, e passei mais de uma década da minha vida sendo a esposa perfeita de um homem que eu achava ser um herói. Conheci Rafael quando eu tinha 28 anos, ele tinha 30, e foi amor à primeira vista naquele barzinho da Vila Madalena. Ele era publicitário, cheio de vida, daqueles caras que iluminam qualquer ambiente só de entrar. Nos casamos 6 meses depois, numa cerimônia linda no interior de São Paulo. Meus pais adoravam o Rafael, diziam que eu tinha dado sorte de encontrar um homem trabalhador e dedicado. A vida era boa, morávamos num apartamento legal em Pinheiros, ele ganhava bem, eu trabalhava como enfermeira num hospital particular. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E como eu ia descobrir depois, realmente era. 2 anos depois do casamento, aconteceu o que mudou tudo. Rafael sofreu um acidente de carro voltando de uma reunião tarde da noite. Lembro até hoje do telefonema do hospital, meu coração quase saindo pela boca, correndo feito louca de madrugada. Quando cheguei lá, os médicos me disseram que ele tinha sofrido um trauma na coluna. As primeiras semanas foram um pesadelo de cirurgias e incertezas. Então veio o diagnóstico devastador. Rafael nunca mais andaria. Meu mundo desabou naquele consultório, vendo meu marido tão jovem e cheio de vida preso numa cadeira de rodas. Mas eu sou enfermeira, sei como essas coisas funcionam, e fiz o juramento de estar com ele na saúde e na doença. Sequei minhas lágrimas e decidi que íamos enfrentar isso juntos, acontecesse o que acontecesse. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Rafael entrou numa depressão profunda, não queria falar com ninguém, mal comia. Eu fazia turnos duplos no hospital para pagar as contas e as sessões intermináveis de fisioterapia. Voltava para casa exausta, mas sempre com um sorriso no rosto, tentando animar ele. Aos poucos, ele começou a melhorar, a aceitar a nova realidade, ou pelo menos era isso que eu achava. Com o tempo, adaptamos a casa toda para facilitar a vida dele. Rampas, banheiro adaptado, cama especial, gastei todas as minhas economias nisso. Rafael não conseguia mais trabalhar como antes, então a maior parte da renda da casa passou a vir do meu salário. Eu não me importava, era meu marido, meu companheiro, e ele precisava de mim. Essa era a minha missão agora. Os anos foram passando assim, numa rotina de trabalho, cuidados e mais trabalho. Rafael fazia fisioterapia em casa 3 vezes por semana, e eu sempre chegava correndo do hospital para acompanhar as sessões. O fisioterapeuta, Marcelo, era um cara legal, super profissional, e sempre me dava esperanças de pequenas melhoras. Mas no fundo, eu já tinha aceitado que aquela seria nossa vida para sempre. Minha vida social praticamente acabou. Minhas amigas pararam de me chamar depois que eu recusei tantos convites para ficar cuidando do Rafael. Meus pais morreram com diferença de 1 ano um do outro, e perdi meus maiores apoiadores. Meu irmão mora no exterior. A gente mal se fala. Era eu e Rafael contra o mundo, ou pelo menos era isso que eu pensava. No 5º ano depois do acidente, começaram a aparecer umas situações estranhas. Rafael passou a querer ficar sozinho em casa com mais frequência. Dizia que eu trabalhava demais e precisava de tempo para mim. Achei fofo da parte dele, mas eu preferia ficar em casa nos meus dias de folga. Ele insistia tanto que às vezes eu cedia e saía para fazer alguma coisa, sempre voltando rápido porque ficava preocupada. Teve uma vez que voltei mais cedo de uma consulta médica e achei estranho a porta do quarto estar trancada. Rafael demorou uns minutos para abrir. Disse que tinha cochilado. Ele estava suado, meio ofegante, mas pensei que fosse do esforço de vir até a porta. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser outra coisa. Como poderia, né? Ele estava numa cadeira de rodas, dependia de mim para tudo. As contas do cartão de crédito dele começaram a ficar mais altas. Quando eu perguntava, ele dizia que era material de fisioterapia, remédios novos, coisas para melhorar a qualidade de vida dele. Eu não questionava porque achava natural. Faria qualquer coisa para ver ele bem. Trabalhava cada vez mais para cobrir esses gastos extras.
Fazia até plantões de fim de semana quando dava. Rafael também começou a ficar mais tempo no celular. Dizia que tinha entrado em grupos de apoio de cadeirantes na internet, que conversava com outras pessoas na mesma situação. Eu achava ótimo, incentivava até. Falava que era importante ele ter uma rede de apoio além de mim. Que idiota eu fui, meu Deus! Como eu fui idiota e cega. No 8º ano dessa saga toda, notei que Rafael estava diferente fisicamente. Parecia mais forte, mais disposto. Até a pele estava melhor. Pensei que finalmente os tratamentos estavam fazendo efeito. Fiquei super feliz. Perguntei pro Marcelo se ele tinha notado evolução, e ele disse que sim, que Rafael estava respondendo muito bem aos exercícios. Mais uma mentira que eu engoli sem questionar nada. Uma coisa que sempre me incomodou um pouco, mas que eu relevava, era que Rafael nunca quis que eu entrasse no consultório médico com ele nas consultas de rotina. Dizia que já era humilhante demais precisar de ajuda para tudo, que pelo menos nas consultas ele queria ter sua privacidade. Eu respeitava, afinal, ele já tinha perdido tanta autonomia, né? Esperava na sala de espera como uma boba enquanto ele entrava sozinho. Foi no 10º ano que as coisas começaram a ficar realmente suspeitas. Rafael começou a sair mais. Disse que tinha voltado a fazer uns trabalhos freelance de publicidade online, que precisava encontrar clientes. Eu ficava radiante de ver ele retomando a vida profissional, oferecia até para acompanhar, mas ele sempre recusava. Dizia que eu já me sacrificava demais por ele, que aquilo era importante para a autoestima dele, fazer sozinho. Um dia, minha colega de trabalho, a Júlia, me chamou para um café no intervalo do plantão. Ela estava com uma cara estranha, meio sem graça, e eu logo imaginei que tinha alguma coisa errada. Júlia é minha amiga desde a faculdade de enfermagem, uma das poucas que ainda mantinha contato comigo depois de tudo. O que ela ia me contar mudaria tudo. Júlia respirou fundo e me contou que tinha visto o Rafael. Meu coração gelou na hora. Pensei que fosse algo ruim sobre a saúde dele. Mas aí ela completou. Tinha visto ele numa boate na Bela Vista, no fim de semana anterior. Dei risada, falei que era impossível, que devia ser alguém parecido. Mas ela insistiu, disse que tinha certeza absoluta, que até tinha chegado perto para ver melhor. Defendi meu marido com unhas e dentes. Falei que ela estava enganada, que Rafael mal saía de casa, que como ele ia estar numa boate. Júlia ficou chateada, disse que só estava tentando me ajudar, me alertar sobre algo estranho. Pedi desculpas pelo tom ríspido, mas deixei claro que ela tinha se confundido. Passamos uns dias meio afastadas depois disso, e eu tentei esquecer a conversa toda. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Comecei a prestar mais atenção nas coisas, nos detalhes. Percebi que Rafael tomava banho antes de eu chegar em casa nos dias que ele saía para trabalhar. Achei estranho, mas pensei que fosse para estar apresentável quando eu voltasse. As roupas dele estavam sempre limpas demais, sem nenhum sinal de que ele tinha passado o dia todo numa cadeira de rodas. Então comecei a fazer umas coisas que nunca imaginei que faria. Checava o histórico do celular dele quando ia tomar banho, mas ele sempre apagava tudo. Olhava as mensagens, mas só tinha conversas normais com clientes e comigo. Tentava ver as contas do cartão com mais atenção, mas ele tinha mudado a senha do banco. Quando perguntei, ele disse que era por segurança, que tinha lido sobre golpes e tal. Fiquei paranoica. Sim, fiquei. Mas alguma coisa dentro de mim gritava que tinha algo muito errado. Comecei a inventar desculpas para chegar em casa mais cedo. Ligava avisando que ia sair do trabalho e chegava 20 minutos depois sem avisar de novo. Rafael sempre estava lá, na cadeira, vendo TV ou mexendo no notebook. Nada de anormal. Nada que justificasse minhas suspeitas cada vez maiores. No 11º ano, aconteceu algo que mexeu muito comigo. Encontrei uma caixa de preservativos no carro, escondida embaixo do banco do motorista. Meu mundo girou. Confrontei Rafael, tremendo, e ele teve a cara de pau de dizer que era dele, que o médico tinha recomendado para usar com os dispositivos de fisioterapia. Pesquisei na internet e, acredita, isso realmente existe. Me senti horrível por duvidar dele, pedi desculpas, chorei. Mas uma voz lá no fundo continuava sussurrando que algo estava podre. Eu estava trabalhando 60 horas por semana, meu corpo estava no limite, tudo para sustentar nossa vida,
para dar conforto para ele. E ele estava me traindo? Não, não podia ser, eu estava louca, estressada, precisava de férias. Foi isso que convenci a mim mesma, porque a alternativa era insuportável demais. As discussões começaram a aumentar. Rafael reclamava que eu estava distante, desconfiada, que meu estresse do trabalho estava afetando nosso casamento. Eu explodia dizendo que estava cansada de carregar tudo sozinha, que às vezes eu só precisava de apoio também. Ele jogava na minha cara que eu tinha escolhido ficar com ele, que se fosse um peso eu poderia ir embora. Eu sempre terminava pedindo desculpas, me sentindo culpada. Foi aí que resolvi fazer algo radical. Liguei para uma empresa de segurança e pedi para instalarem câmeras em casa. Disse pro Rafael que era por segurança, que tinha tido arrombamentos no prédio, que eu ficaria mais tranquila no trabalho sabendo que tinha como ver se estava tudo bem. Ele não gostou muito da ideia, disse que era invasão de privacidade, mas acabou aceitando quando falei que a síndica tinha recomendado para todos os moradores. Instalaram 3 câmeras, uma na sala, uma no corredor que dava para os quartos e uma na cozinha. Eu tinha acesso pelo celular, podia ver tudo em tempo real. Os primeiros dias não mostraram nada demais. Rafael na sala, mexendo no notebook, vendo TV, fazendo exercícios leves. Comecei a me sentir ridícula pela desconfiança. Pensei em desinstalar tudo e pedir desculpas pro meu marido por duvidar dele. Até que numa quinta-feira, eu estava no intervalo do plantão e resolvi dar uma olhada nas câmeras. Era meio-dia. Rafael tinha dito que ia ficar em casa trabalhando. Abri o aplicativo e quase deixei o celular cair no chão. A sala estava vazia. Conferi as outras câmeras. Nada. Passei a gravação para trás e vi ele saindo de casa, caminhando normalmente, pegando as chaves do carro. Caminhando. Normalmente. Meu coração disparou tão forte que achei que ia ter um infarto ali mesmo. Fiquei olhando aquela imagem em loop, sem conseguir processar o que estava vendo. Rafael andava. Andava perfeitamente. 12 anos. 12 anos inteiros de mentira, de farsa. 12 anos da minha vida desperdiçados cuidando de alguém que não precisava de cuidados. 12 anos me matando de trabalhar para sustentar uma mentira gigantesca. Corri pro banheiro do hospital e vomitei. Júlia me encontrou lá, pálida, tremendo, e imediatamente me levou para uma sala. Mostrei o vídeo para ela. E ela ficou em choque também. Me abraçou enquanto eu chorava, uma mistura de raiva, tristeza, humilhação. Como ele pôde fazer isso? Como alguém finge uma deficiência por tanto tempo? E por quê? Qual era o motivo de uma mentira tão absurda e cruel? Júlia me convenceu a não fazer nada precipitado. Disse que eu precisava de mais provas, entender a extensão da mentira toda. Ela tinha razão. Voltei pro trabalho em piloto automático. Terminei o plantão sem nem lembrar direito do que fiz. Quando cheguei em casa, Rafael estava lá, na cadeira, sorrindo para mim, perguntando como tinha sido meu dia. Tive que fazer um esforço sobre-humano para não explodir ali mesmo. Passei a semana seguinte assistindo às gravações das câmeras religiosamente. Todo dia era a mesma coisa. Eu saía pro trabalho. Rafael esperava uns 20 minutos e levantava da cadeira. Às vezes fazia exercícios pesados na sala, agachamento, flexão. Outras vezes se arrumava, colocava roupas bonitas e saía. Sempre voltava 1 hora antes de eu chegar, tomava banho, voltava para a cadeira como se nada tivesse acontecido. Baixei todos os vídeos, salvei em 3 pendrives diferentes e na nuvem. Não ia deixar nada ao acaso. Comecei a segui-lo, nos meus dias de folga, para ver onde ele ia. Descobri que ele frequentava academia, ia em restaurantes caros, encontrava com uma mulher. Sempre a mesma mulher, morena, bonita, bem vestida. Eles se beijavam, andavam de mãos dadas. Pareciam um casal apaixonado. Tirei fotos de tudo. Contratei um detetive particular. Gastei uma grana que eu não tinha, mas precisava saber de tudo. O relatório que ele me entregou 3 semanas depois foi devastador. A mulher se chamava Vanessa, tinha 35 anos, era gerente de marketing. Rafael se relacionava com ela há 6 anos. 6 anos. Eles se encontravam 2, 3 vezes por semana. Ele pagava o aluguel de um apartamento para ela na Vila Olímpia. Você consegue imaginar a traição? O pior de tudo estava por vir.
O detetive descobriu que Rafael nunca tinha sofrido lesão na coluna. O acidente tinha acontecido sim, mas ele teve apenas ferimentos leves. Os médicos na época disseram que ele tinha tido muita sorte. Ele forjou laudos médicos, pagou um médico sem escrúpulos para testar a deficiência. Tudo mentira desde o início. 12 anos da minha vida baseados numa farsa completa e premeditada. Por que ele fez isso? O detetive descobriu também. Rafael tinha uma amante na época do acidente, antes da Vanessa. Ele queria se separar de mim, mas não queria perder a pensão, o apartamento, o estilo de vida. Então bolou esse plano diabólico, fingir que estava paraplégico, me fazer trabalhar feito escrava para sustentar ele, e viver sua vida de mentiras enquanto eu me matava. A amante da época não aguentou e terminou com ele. Aí veio a Vanessa. Sentei no chão da sala com aquele relatório nas mãos e não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva pura. 12 anos. 12 anos que eu poderia ter vivido, viajado, conhecido pessoas, construído minha própria vida. 12 anos fingindo na cama que estava tudo bem quando na verdade eu estava exausta demais para sentir qualquer coisa. 12 anos de mentiras, manipulação, abuso. Sim, era isso, abuso. Júlia me ajudou a não fazer nenhuma besteira. Eu queria confrontar ele, gritar, quebrar tudo, mas ela me convenceu a ter um plano melhor. Ela disse: Marina, você merece justiça, não vingança. Mas nada te impede de ter os dois. E foi aí que começamos a planejar. Eu não ia apenas deixar ele e seguir em frente. Ia expor a farsa dele da maneira mais pública e humilhante possível. O aniversário de 12 anos de casamento estava chegando. Rafael tinha sugerido fazer uma festa grande, chamar nossos amigos e família. Achei que fosse culpa dele querendo compensar por tudo, mas agora eu sabia que era só mais uma peça da encenação dele. Fingir ser o marido dedicado que superou adversidades com a esposa maravilhosa. Perfeito! Seria a festa mesmo, mas não do jeito que ele imaginava. Comecei a organizar tudo. Aluguei um salão de festas num hotel bom em São Paulo. Mandei convites para todo mundo que conhecíamos. Amigos, colegas de trabalho, a família toda. Contratei buffet, decoração, DJ, fotógrafo. Rafael ficou surpreso com tanto empenho. Disse que eu não precisava gastar tanto. Eu sorri e disse que ele merecia, que eram 12 anos juntos, que era especial. Se ele soubesse o quão especial seria aquela noite. Nos dias que antecederam a festa, fui a melhor atriz do mundo. Tratava Rafael com carinho, fazia suas comidas favoritas, fingia que estava animada com a comemoração. Por dentro, meu estômago revirava cada vez que olhava para ele. Aquele homem que eu tinha amado, cuidado, me sacrificado, era um estranho cruel e manipulador. Como eu não vi isso antes? Os sinais estavam todos lá, mas o amor me cegou completamente. Júlia me ajudou a preparar o vídeo. Pegamos as melhores cenas das câmeras. Rafael levantando da cadeira, fazendo exercícios, dançando sozinho na sala ao som de música alta. Intercalamos com as fotos dele com a Vanessa, os dois se beijando, abraçados, entrando juntos no apartamento dela. Colocamos os laudos médicos falsos, mostramos as datas, as assinaturas forjadas. Fechamos com os extratos do cartão mostrando os gastos dele com ela. A trilha sonora do vídeo era irônica, mentirosa do Zé Ramalho. Dava até um tom cômico para a tragédia toda. O vídeo tinha 10 minutos. Era tempo suficiente para contar toda a história sem deixar margem para dúvida. Salvei em 3 dispositivos diferentes. Não podia ter nenhum erro técnico na hora H. Aquele vídeo era minha bomba atômica, e eu ia detonar ela no lugar mais público possível. Contratei um advogado de divórcio das brabas. Mostrei todas as evidências, e ele ficou pasmo. Disse que era um dos casos mais absurdos que já tinha visto na carreira. Preparamos toda a documentação para o processo, incluindo pedido de indenização por danos morais. Não era nem pelo dinheiro, era pelo princípio. Ele ia pagar por cada dia de mentira, de alguma forma ia pagar. Cheguei a pensar em desistir da festa e apenas divorciar dele discretamente. Mas aí eu lembrava das noites que chorei de cansaço, dos plantões duplos, de ter abandonado minha vida toda por uma mentira. Lembrava da cara dele me manipulando,
dizendo que eu era egoísta quando reclamava do cansaço. Não, ele não merecia descrição. Merecia ser exposto, humilhado, julgado por todos que ele enganou junto comigo. No dia da festa, acordei com um frio na barriga. Não era medo, era ansiedade para que tudo desse certo. Passei o dia me arrumando, fui ao salão de beleza, fiz unhas, cabelo. Coloquei um vestido vermelho lindo que tinha comprado especialmente para a ocasião. Vermelho de poder, de vingança, de renascimento. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Fazia anos que não me arrumava assim, que não cuidava de mim. Rafael me elogiou quando me viu pronta. Disse que eu estava linda, que tinha saudades de me ver assim. Tive vontade de rir na cara dele, mas mantive a compostura. Sorri, agradeci, ajudei ele a se arrumar. Pela última vez eu ia empurrar aquela maldita cadeira de rodas. Pela última vez eu ia fingir que acreditava naquele teatro todo. Depois daquela noite, eu seria livre. Chegamos ao salão às 7 da noite. Já tinha alguns convidados, o lugar estava lindo, decorado com fotos nossas ao longo desses 12 anos. Fotos dele na cadeira, eu sempre ao lado, sempre sorrindo apesar do cansaço visível nos olhos. Aquelas fotos contavam a história de um sacrifício que agora eu sabia ter sido completamente desnecessário e cruel. Meu sangue fervia cada vez que olhava para elas. As pessoas foram chegando, cumprimentando a gente, parabenizando pelos 12 anos juntos. Diziam que éramos um exemplo de amor verdadeiro, de companheirismo, de superação. Se eles soubessem. Rafael estava radiante, curtindo a atenção toda, o papel de herói corajoso. Eu sorria, agradecia, e contava mentalmente os minutos pro momento da verdade. Júlia estava ali, me dando força do outro lado do salão. Serviram o jantar, comemos, bebemos. Teve até discurso de amigos falando sobre nosso relacionamento inspirador. Cada palavra era uma facada, mas eu aguentei firme. Até que chegou a hora. Pedi a atenção de todos. Disse que tinha preparado uma surpresa especial pro meu marido. Rafael sorriu, achando que fosse alguma homenagem boba. As luzes se apagaram, a tela gigante acendeu, e o vídeo começou. Os primeiros segundos mostravam a data e a câmera da nossa sala. Rafael aparecia na cadeira de rodas, sozinho. As pessoas achavam que era só uma retrospectiva normal. Até que ele levantou. Você tinha que ver as caras das pessoas, a confusão nos rostos. Rafael ficou branco, me olhou em pânico, tentou dizer algo. Mas o vídeo continuou, impiedoso, mostrando ele andando, correndo, dançando. Foi aí que começou o verdadeiro caos. Os gritos começaram. Pessoas chorando, outras xingando, parentes dele se levantando indignados. A mãe dele desmaiou, literalmente desmaiou quando viu as imagens do filho com a amante. O vídeo continuava tocando, mostrando todos os detalhes da farsa. Os laudos falsos, os gastos com Vanessa, as datas que provavam os 6 anos de traição. Eu estava lá, no meio de tudo, simplesmente assistindo o mundo dele desabar. Rafael tentou se levantar para desligar o projetor. Esqueceu completamente do personagem. Todo mundo viu. Ele andou até a tomada e arrancou o cabo, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. 200 pessoas tinham visto a verdade. 200 testemunhas da maior farsa que alguém pode imaginar. Ele ficou parado ali, sem saber o que fazer, sem ter como negar, sem ter como explicar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então começaram os gritos, os insultos. As pessoas avançaram nele, querendo respostas, querendo bater. A segurança teve que intervir. Eu continuava parada, vendo tudo de cabeça erguida. Peguei o microfone e disse: 12 anos. 12 anos eu sacrifiquei minha vida por uma mentira. Hoje vocês viram quem Rafael realmente é. Um farsante, um manipulador, um abusador. Ele não merece pena, merece desprezo. E eu mereço minha vida de volta. Joguei os papéis do divórcio na cara dele ali mesmo, na frente de todos. Disse que o advogado dele ia receber a notificação na segunda-feira, junto com o processo de indenização por danos morais. Peguei minha bolsa e saí daquele salão de cabeça erguida, sob os aplausos de algumas pessoas. Júlia veio correndo atrás de mim, a gente se abraçou no estacionamento.
e eu finalmente consegui respirar de verdade pela primeira vez em 12 anos. Os vídeos da festa vazaram. Claro. Alguém filmou e postou nas redes sociais. Viralizou em questão de horas. Rafael virou meme, chacota nacional, exemplo de pessoa desprezível. Perdeu todos os amigos, a família cortou relações. A Vanessa o largou quando viu a repercussão. Ele tentou me ligar 1000 vezes, mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que podia explicar. Bloqueei ele de tudo. Não tinha nada que ele pudesse dizer que justificasse. O processo de divórcio foi rápido. Com todas as provas que eu tinha, não teve discussão. Fiquei com o apartamento, com metade das economias dele, e o juiz concedeu uma indenização por danos morais que vai me sustentar por um bom tempo. Rafael teve que devolver dinheiro para a família dele. Perdeu o respeito de todo mundo. Soube por terceiros que ele mudou de cidade. Não aguentou a pressão social. Bom para ele. Espero nunca mais vê-lo na vida. A vida seguiu. 12 anos depois, posso dizer que aquela noite foi o recomeço da minha vida de verdade. Larguei o emprego no hospital. Abri minha própria clínica de enfermagem home care. Viajei para a Europa. Realizei sonhos antigos. Conheci pessoas incríveis. Até comecei a namorar de novo. Um cara simples e honesto que me trata como eu mereço. As cicatrizes ainda doem às vezes, mas estou reconstruindo minha vida do zero. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter exposto ele daquela forma pública. A resposta é não. Ele não merecia consideração, não depois do que fez comigo. A exposição pública foi minha forma de retomar o controle, de mostrar que não seria a vítima calada da história. Foi minha forma de alertar outras pessoas também, porque se ele fez comigo, poderia fazer com outra, em outra situação. Justiça não precisa ser discreta quando o crime foi tão escancarado. As pessoas têm opiniões divididas sobre o que eu fiz. Alguns acham que exagerei, que poderia ter resolvido de forma mais privada. Outros me aplaudem, dizem que ele teve o que mereceu. Eu não julgo ninguém pela opinião, cada um tem sua perspectiva. Mas quem viveu 12 anos numa mentira daquele tamanho, quem teve sua vida roubada assim, entende perfeitamente por que eu fiz o que fiz. Não foi vingança, foi justiça. Hoje, quando olho para trás, vejo que tinha sinais desde o início. A forma como ele se isolava, as desculpas sempre prontas, o controle sobre minha vida social. Abuso não é só físico, é psicológico também, é manipulação, é fazer a pessoa duvidar da própria sanidade. Ele era um abusador, disfarçado de vítima. E eu fui a vítima real, disfarçada de salvadora. Que inversão cruel e diabólica. Escrevo essa história não para buscar validação, mas para que outras pessoas prestem atenção nos sinais. Se algo parece estranho no seu relacionamento, investigue. Se seu instinto grita que tem algo errado, escute. Não deixe o amor te cegar como deixou comigo. E principalmente, não tenha medo de buscar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. A verdade liberta, mesmo que machuque no processo. Tem dias que ainda fico com raiva de mim mesma por ter levado tanto tempo para descobrir. Tem dias que choro pelos anos perdidos. Mas também tem dias que celebro minha coragem de ter exposto tudo, de ter recomeçado. A Marina de hoje é mais forte, mais sábia, mais cuidadosa, mas também mais livre. Livre das mentiras, livre da manipulação, livre para viver de verdade. Rafael tentou reverter sua imagem depois, dando entrevistas dizendo que tinha problemas psicológicos, que precisava de tratamento. Tentou se fazer de vítima mais uma vez. Mas a internet não esquece, e as pessoas não são tão ingênuas assim. Ele está marcado para sempre, e sinceramente, não sinto pena nenhuma. Você colhe o que planta. E ele plantou 12 anos de mentiras e crueldade. Quanto a Vanessa, a amante, descobri depois que ela também não sabia da farsa. Ele disse para ela que era separado, que a ex-esposa era louca e perseguidora. Ela acreditou, claro, porque Rafael é um mentiroso profissional. Quando descobriu a verdade no dia da festa, através dos vídeos que viralizaram, ela me procurou. Pediu desculpas chorando. Disse que nunca teria se envolvido se soubesse. Acredito nela, porque ela também foi vítima dele, só que de forma diferente. Conversamos longamente, eu e Vanessa, num café alguns meses depois do escândalo. Foi estranho no começo, estar ali com a mulher que meu marido traiu comigo por 6 anos.
Mas percebi que não tinha raiva dela, tinha raiva dele. Ela me contou detalhes que completaram o quebra-cabeça todo. Rafael dizia que trabalhava com publicidade internacional, que viajava muito, por isso não podiam morar juntos. Tudo mentira em cima de mentira, camadas e mais camadas de engano. Vanessa revelou que ele era controlador com ela também. Não podia postar fotos deles nas redes sociais, não podia conhecer amigos dele, tinha horários específicos para se encontrarem. Ela achava que era porque ele era discreto, mas agora entendia que era para manter as duas vidas separadas. Ele tinha construído um sistema tão elaborado de mentiras que parecia impossível desmoronar. Até que desmoronou de forma espetacular naquela festa. Descobri também, através do advogado, que Rafael tinha uma conta bancária secreta que eu não conhecia. Ele desviava dinheiro das nossas contas para lá, dinheiro que eu suava para ganhar. Usava para bancar a vida dele com Vanessa, para pagar academia, restaurantes caros, viagens. Enquanto eu comia miojo no hospital entre plantões para economizar, ele estava gastando meu dinheiro em jantares românticos. A frieza disso ainda me assombra. O médico que assinou os laudos falsos foi processado também, perdeu o registro no Conselho Regional de Medicina. Descobriram que ele fazia isso para várias pessoas, vendia atestados falsos de deficiência para quem pagasse. Foi um escândalo paralelo que ganhou até reportagem em jornal nacional. De certa forma, minha exposição do Rafael ajudou a desmantelar um esquema de fraude bem maior. Pelo menos algum bem saiu daquilo tudo. A família dele tentou me convencer a não processar. Disseram que ele já tinha sido punido o suficiente com a humilhação pública. Mandei todo mundo pro inferno educadamente. Falei que 12 anos de abuso psicológico e financeiro não se pagam só com vergonha nas redes sociais. Ele precisava responder legalmente. Precisava haver consequências reais além dos memes e da rejeição social. Segui em frente com tudo. Teve gente que me criticou muito nas redes sociais também. Diziam que eu era vingativa, cruel, que ninguém merecia aquilo. Recebi mensagens horríveis, ameaças até. Mas para cada comentário negativo, tinha 10 de apoio. Mulheres me escrevendo contando histórias parecidas, agradecendo por ter tido coragem. Homens também, vítimas de manipulação, que se identificaram com a história. Percebi que tinha tocado num nervo exposto da sociedade. Abuso velado, manipulação disfarçada de amor. Fiz terapia. Claro. Meses e meses de sessões tentando entender como deixei aquilo acontecer, como não vi antes, como reconstruir minha autoestima. A terapeuta me explicou sobre trauma bond, gaslighting, manipulação narcisista. Coloquei nome nos comportamentos dele, entendi os padrões. Não foi culpa minha, foi escolha dele. Essa frase repetida em cada sessão finalmente começou a fazer sentido pro meu coração, não só pra minha cabeça. Reencontrei amigas antigas que tinha perdido contato. Quando contei a história toda, elas choraram comigo, me abraçaram. Disseram que tinham achado estranho na época eu sumir assim da vida delas, mas que respeitaram meu espaço. Algumas confessaram que nunca tinham gostado do Rafael, que sentiam algo errado nele, mas não sabiam dizer o quê. O instinto delas estava certo, mas eu estava cega demais para ouvir qualquer coisa. Meu irmão, que mora em Lisboa, veio me visitar quando soube de tudo. Ficou um mês aqui comigo, me ajudando a reorganizar a vida. Pediu desculpas por ter sido distante. Disse que deveria ter prestado mais atenção. Falei que não era culpa dele, que Rafael me isolou sutilmente de todo mundo. É isso que abusadores fazem. Isolam a vítima, fazem ela achar que só tem a ele no mundo. E funcionou perfeitamente até aquela quinta-feira fatídica que abriu o aplicativo das câmeras. Voltei a estudar. Fiz uma pós-graduação em gestão de saúde para poder administrar melhor minha clínica. Descobri que gosto de empreender, de ter meu próprio negócio. A clínica cresceu. Contratei mais 2 enfermeiras. Atendemos principalmente idosos em casa. Ironia das ironias. Mas faço isso com amor genuíno agora, não por obrigação ou manipulação. Ajudo pessoas que realmente precisam, e isso cura um pedaço da minha alma ferida. Nas consultas, às vezes atendo pacientes cadeirantes de verdade. Alguns me reconhecem da história que viralizou, ficam curiosos. Converso abertamente quando perguntam. Explico que minha experiência me fez valorizar ainda mais pessoas que enfrentam desafios reais.
Não deixo que Rafael fez contaminar meu trabalho ou meu respeito por quem realmente vive com deficiência. São coisas completamente separadas na minha cabeça e no meu coração. Rafael tentou entrar em contato 2 vezes depois do divórcio. Uma vez mandou uma carta registrada pedindo perdão, dizendo que tinha procurado ajuda psiquiátrica, que reconhecia a gravidade do que fez. Rasguei sem terminar de ler. Outra vez apareceu na porta da clínica. Eu chamei a polícia. Tenho medida protetiva contra ele. Não pode chegar perto de mim. Não tenho interesse em perdão, em explicações, em nada que venha dele. Essa porta fechou e lacrei com cimento. O processo de indenização demorou 2 anos, mas ganhei. O juiz foi duro na sentença. Disse que era um dos casos mais graves de abuso psicológico e financeiro que tinha visto. Rafael teve que pagar uma quantia alta, que eu usei parte para expandir a clínica e parte doei para instituições de apoio a vítimas de violência doméstica. Quis que algo positivo saísse daquele dinheiro manchado de mentiras todas. Conheci o Bruno num curso de primeiros socorros que dei numa empresa. Ele é engenheiro, divorciado também, pai de um menino de 8 anos. No começo eu tinha medo de me envolver de novo. Trauma do Rafael ainda muito presente. Mas Bruno foi paciente, respeitou meu tempo, mostrou através de ações consistentes que era diferente. Levou meses até eu aceitar jantar com ele, mais meses até confiar de verdade. Hoje estamos juntos há 2 anos e é leve, é saudável, é real. Bruno conhece toda a minha história, viu os vídeos que todo mundo viu. Nunca me julgou, nunca disse que exagerei. Pelo contrário, disse que teve coragem, que muitas pessoas passam a vida inteira engolindo abusos por medo ou vergonha. Ele me ajuda a ver que nem todo homem é mentiroso, que nem todo relacionamento é armadilha. Aos poucos vou reconstruindo minha capacidade de confiar, de me entregar, de acreditar em amor de novo. As pessoas me param na rua até hoje, anos depois do acontecido. Algumas para parabenizar, outras para contar suas próprias histórias de traição e abuso. Virei tipo um símbolo involuntário de revide, de mulher que não aceita ser vítima calada. Não era isso que eu queria quando planejei aquela festa. Só queria justiça e minha vida de volta. Mas se minha história ajuda outras pessoas, então valeu cada segundo daquela exposição toda. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos: vingança e justiça não são a mesma coisa, mas às vezes se encontram no meio do caminho. O que fiz naquela festa foi justo? Depende de quem você pergunta. Foi vingança? Com certeza teve um elemento disso também. Mas foi necessário? Para mim foi. Precisava daquela catarse pública, daquele momento de poder depois de tanto tempo me sentindo impotente e manipulada. Não me arrependo de nada. Outro dia estava organizando fotos antigas e encontrei uma de nós dois, logo depois do suposto acidente. Eu estava ao lado da cadeira dele, sorrindo, mas os olhos mostravam cansaço profundo. Ele olhava para a câmera com uma expressão que agora reconheço: satisfação. Satisfação de ter conseguido o que queria, de estar no controle total. Rasguei aquela foto em pedacinhos minúsculos e joguei no lixo. Não guardo mais nada daquela época, simbolicamente ou literalmente. Minha terapeuta perguntou uma vez se eu conseguia ver algo de positivo em tudo o que aconteceu. Na época achei a pergunta absurda, ofensiva até. Mas com o tempo entendi o que ela quis dizer. Hoje sou mais forte, mais atenta, mais consciente de padrões tóxicos. Valorizo minha liberdade de uma forma que nunca valorizei antes. Não aceito migalhas de afeto. Não me contento com menos do que mereço. Isso são ganhos, por mais caro que o aprendizado tenha custado. Escrever essa história foi terapêutico também. Colocar no papel todos os detalhes, reviver tudo de forma consciente, não como vítima mas como sobrevivente. Cada palavra digitada é um passo a mais na minha cura. Cada frase é uma forma de transformar dor em poder. Se alguém ler isso e se identificar, se sentir validado em suas suspeitas, em seus medos, já valeu ter exposto minha vida assim. Não sei onde Rafael está agora, e sinceramente não me importo. Ouvi dizer que mudou para outra cidade, tenta recomeçar com outro nome nas redes sociais. Boa sorte para ele, porque a internet nunca esquece e as pessoas comentam. Sua farsa está documentada para sempre, searchável, acessível a qualquer um que digite o nome dele. Essa é a consequência de viver uma mentira tão grande. Ela te persegue pro resto da vida.
Quanto a mim, estou bem. Não completamente curada, porque esse tipo de trauma deixa marcas profundas. Mas estou funcional, feliz na maioria dos dias, construindo algo real e verdadeiro. Minha clínica próspera, meu relacionamento é saudável, tenho amigos de verdade de novo. Viajo sempre que posso, faço coisas que nunca fiz antes. Estou vivendo, de verdade, pela primeira vez em mais de uma década. Se você está lendo isso e está numa situação parecida, seja com deficiência fingida ou qualquer outra forma de manipulação, saia. Não importa quanto tempo você já investiu, quanto você ama a pessoa, quanta pena você sente. Saia antes que mais anos passem. Antes que sua vida inteira seja engolida pela mentira de outra pessoa. Você merece verdade, merece respeito, merece viver sua própria vida, não ser coadjuvante na farsa de alguém. A exposição pública que fiz não é para todo mundo, reconheço isso. Algumas pessoas preferem resolver as coisas discretamente. E tudo bem. Cada um lida com traição e abuso do seu jeito. Mas para mim, naquele momento, com aquela traição específica, precisava ser daquele jeito. Precisava que todos vissem. Precisava que ele sentisse pelo menos uma fração da humilhação que eu senti ao descobrir tudo. Ele viveu 12 anos confortável na mentira. Merecia alguns minutos desconfortáveis na verdade. Hoje, quando acordo, a primeira coisa que sinto é alívio. Alívio de não ter que fingir mais, de não estar mais presa naquela mentira sufocante. Olho pro lado e vejo Bruno dormindo, ou acordo sozinha nos dias que ele está com o filho, e sinto paz. Paz de estar com alguém que me escolhe de verdade, não alguém que me usa. Paz de estar comigo mesma, de ter reconstruído minha identidade além de ser a mulher que cuida do marido deficiente. Às vezes ainda tenho pesadelos com tudo. Sonho que descubro que era tudo mentira de novo, que acordo e estou de volta naquela vida. Acordo suada, coração disparado, mas aí olho ao redor e lembro que é real, que escapei. Esses pesadelos estão ficando mais raros com o tempo. A terapia está funcionando. Mas as cicatrizes psicológicas levam tempo para sarar. E tudo bem. Não estou com pressa, estou no meu tempo, curando no meu ritmo. Uma coisa que mudou completamente em mim é a capacidade de confiar no meu instinto. Antes, quando algo parecia estranho, eu racionalizava, arranjava explicações, convencia a mim mesma que estava imaginando coisas. Agora, se algo não parece certo, eu investigo. Não tenho mais medo de parecer paranoica, não tenho mais vergonha de duvidar. Prefiro ser chamada de desconfiada do que ser feita de idiota de novo. Essa é uma mudança que veio para ficar. Os primeiros meses depois do divórcio foram os mais difíceis. Não pela falta dele, mas pela reconstrução de identidade. Quem era eu sem ser a cuidadora abnegada? 12 anos se definem por um papel. É difícil descobrir quem você é quando tira a fantasia. Fiz muito trabalho interno, redescobri gostos, hobbies, sonhos que tinha abandonado. Voltei a pintar, algo que amava na juventude. Comecei a correr. Descobri que amo. Pequenas coisas que foram me mostrando quem é Marina além de tudo. Olhando para trás agora, percebo que tinha sinais até no sexo. Depois do acidente, nossa vida sexual mudou completamente, obviamente. Mas ele nunca teve problemas de ereção. Nunca teve dificuldades nenhumas que seria esperado de alguém com lesão medular. Eu justificava dizendo que a lesão dele era específica, que afetava só as pernas. Mas se eu tivesse pesquisado melhor, tivesse questionado mais, teria descoberto a mentira anos antes. Mas quem questiona o marido deficiente, né? Esse era exatamente o plano dele. A quantidade de dinheiro que gastei nesses anos é impressionante quando faço as contas. Adaptações na casa, equipamentos especiais, fisioterapia, remédios que provavelmente ele nem tomava. Tudo isso enquanto vivia na contenção total, sem comprar roupa nova, sem fazer nada para mim. Ele sugava meu dinheiro e minha energia enquanto vivia uma vida dupla luxuosa. O nível de sociopatia necessário para fazer isso por tanto tempo é assustador. Quem é capaz disso? Tem dias que ainda fico com raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. Minha terapeuta diz que isso é normal, parte do processo. Mas é frustrante. Sou enfermeira, deveria saber melhor, deveria ter percebido inconsistências médicas. Mas aí lembro que amor cega, que manipuladores são especialistas em explorar nossa bondade,
nossa compaixão. Ele escolheu uma enfermeira propositalmente. Sabia que eu teria conhecimento para cuidar dele e empatia demais para questionar. Foi tudo calculado desde o início. Descobri depois, através de conhecidos em comum, que Rafael tentou o mesmo golpe com outra mulher antes de mim. Ela desconfiou rápido e terminou. Por isso ele aperfeiçoou o plano comigo. Aprendeu com os erros. Isso me enoja e me assusta ao mesmo tempo. Não fui a primeira e talvez não tivesse sido a última se eu não tivesse exposto ele. Quantas outras mulheres ele teria enganado? A exposição pública foi necessária também por isso. Proteção para outras pessoas em potencial. Falando em exposição, os vídeos da festa foram vistos milhões de vezes. Até hoje recebo mensagens de gente de outros países que viram a história traduzida. Virei case internacional de justiça caseira. Discussão sobre até onde é ético expor alguém assim. Universidades de psicologia usam minha história para falar sobre abuso narcisista. É surreal pensar que minha dor mais íntima virou objeto de estudo, mas se ajuda a educar pessoas, que seja. Minha clínica ganhou muitos clientes depois da exposição toda, ironicamente. Pessoas diziam que admiravam minha força, que queriam ser atendidas por alguém assim. Outros diziam que confiavam em mim porque sabia que eu realmente me importava com quem cuidava, que tinha dedicado anos da minha vida a isso. Transformei a pior experiência da minha vida em algo positivo profissionalmente. É uma reviravolta que nunca imaginei, mas agradeço por ela. Bruno me perguntou uma vez se eu acho que Rafael realmente me amou algum dia. Fiquei em silêncio por muito tempo antes de responder. Acho que não. Acho que ele amava o conforto que eu proporcionava, a vida fácil, a imagem de coitadinho que conseguia manter. Mas amor de verdade? Amor envolve respeito, verdade, reciprocidade. Ele não tinha nada disso. Era conveniente estar comigo, só isso. Doloroso aceitar, mas libertador também. Não perdi um grande amor, perdi uma grande mentira. Nesses anos todos de reconstrução, aprendi que perdão não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu. Significa soltar o veneno, não deixar que a raiva consuma você. Perdoei. Ainda não completamente, e talvez nunca perdoe totalmente. Mas soltei. Não penso nele todos os dias mais. Não sinto aquela raiva incandescente que sentia nos primeiros meses. Ele não ocupa mais espaço na minha cabeça. E isso é liberdade suficiente por enquanto. As redes sociais foram uma faca de dois gumes. Por um lado, ajudaram a espalhar a verdade rapidamente, me conectaram com outras vítimas, trouxeram apoio inesperado. Por outro, trouxeram também julgamento cruel, invasão de privacidade, gente opinando sobre minha vida como se me conhecesse. Aprendi a filtrar, a não ler tudo, a proteger minha paz mental. Desativei comentários, limitei quem pode me marcar, criei bolhas de segurança. É um aprendizado constante de como existir na era digital depois de viralizar. Hoje, 5 anos depois da festa, posso dizer que estou feliz. Não é uma felicidade eufórica todos os dias, mas é uma paz consistente, uma satisfação com a vida que construí das ruínas. Minha clínica tem boa reputação, meu relacionamento é saudável, tenho hobbies que me realizam, amigos que me apoiam. É uma vida normal, e normal nunca foi tão maravilhoso. Depois de 12 anos de anormalidade disfarçada de normalidade, valorizo cada momento genuíno e verdadeiro. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Claro, não teria me casado com ele. Teria visto sinais de manipulação desde o início. Mas não posso mudar o passado, só aprender com ele. E aprendi muito. Sobre mim, sobre relacionamentos, sobre abuso velado, sobre minha própria força. Sou uma pessoa diferente hoje, melhor em muitos aspectos, mais cautelosa em outros. Carregar essas cicatrizes me transformou. E estou em paz com essa transformação. O momento uau, o detalhe que mais choca as pessoas quando conto essa história, é descobrir que ele dançava com a amante nas gravações das câmeras. Dançava. Salsa, samba, de tudo. Ele que dizia que nunca mais dançaria, que tinha saudades das festas que íamos antes do acidente. Eu que recusei convites de casamento de amigos porque seria doloroso para ele ver os outros dançando. E ele dançava perfeitamente, na minha própria sala, enquanto eu estava trabalhando para sustentar aquela mentira toda. Você consegue imaginar a traição em camadas?
A crueldade refinada disso? E você, que está lendo até aqui, já passou por alguma situação onde percebeu que estava sendo manipulado mas tentou ignorar os sinais? Já sentiu aquele aperto no peito quando algo não fecha mas você convence a si mesmo que está sendo paranoico? Eu ignorei tantos sinais porque queria acreditar. Porque amor nos faz burros às vezes. Não se culpe se você também ignorou sinais na sua vida. Manipuladores são profissionais. Eles sabem exatamente como nos manter presos. Termino essa história com perguntas que me fiz milhares de vezes e agora faço a você. Você realmente conhece a pessoa com quem divide sua vida? Como saber quando desconfiança é saudável e quando é paranoia? E se descobrisse que anos da sua vida foram baseados numa mentira elaborada, o que faria? Reagiria com a mesma intensidade que eu ou escolheria um caminho mais discreto? Não existe resposta certa, existe apenas sua verdade, seu processo, sua forma de buscar justiça ou paz ou ambos.